eu determinar primeiro a polaridade de ligações ou a polaridade, quem vai ser o átomo que vai estar com a carga parcial positiva ou uma carga parcial negativa, eu tenho que olhar para a eletronegatividade. Por exemplo, ó, quando eu pego uma moléculazinha de HCl, eu sei que o hidrogênio está ligado ao cloro, com todo o conteúdo que nós já aprendemos de ligações, tá? Entre hidrogênio e cloro, quem é que puxa o par de elétrons com mais força, tá? Então vamos lá, eu estou comparando o hidrogênio com o cloro. Entre hidrogênio e cloro, quem é mais eletronegativo? É o cloro. Isso significa que o cloro puxa o par de elétrons para o lado dele com mais força. Como é que seria a fórmula eletrônica considerando isso? Ó, hidrogênio e cloro compartilham um par de elétrons. Só que ao invés do par de elétrons estar no meiozinho, certinho para cada um, os elétrons estão mais próximos de quem? Os elétrons estão mais próximos do cloro, porque o cloro puxa o par de elétrons com mais força. Como o cloro puxa o par de elétrons com mais força, ao redor do cloro fica muito elétron. Então eu digo que a carga parcial do cloro é negativa, tá? A gente usa essa letra aí, ó. A gente usa essa letra para indicar a carga parcial do cloro, tá bom? Essa letra vem do alfabeto grego, tá bom, gente? Essa letra vem do alfabeto grego, tá? Beleza, é um delta, se eu não me engano, tá? Só que não é aquele delta que a gente está acostumado, beleza? Esse delta não é aquele delta que a gente está acostumado. Esse delta é um delta minúsculo, se eu não me engano, tá? Tem aquele delta maiúsculo que a gente está acostumado, mas esse delta, se eu não me engano, é o delta minúsculo, beleza? Então vamos lá, ó. Ao redor do cloro, então, a gente fica com caráter negativo, com uma carga parcial negativa, e ao redor do hidrogênio faltam elétrons, então tem uma carga parcial positiva. Beleza. Isso significa, então, gente, que existe uma diferença de eletronegatividade entre os participantes da ligação, tá? Isso significa, então, que a ligação é polar. Beleza? Então vai ter um polo, uma parte que é positiva, uma parte que é negativa. Como é que eu represento isso na fórmula estrutural? Bom, eu posso colocar uma setinha apontando para onde os elétrons vão, por convenção, tá? Então, os elétrons estão indo em direção a quem? Ao cloro, tá bom? Essa setinha é um vetor. Esse vetor recebe um nome, vetor momento dipolar. O vetor momento dipolar aponta para quem é mais eletronegativo, tá bom? Então, o vetor momento dipolar, tá? Ele recebe essa letra grega aí, que é o Mi, ele aponta para quem é mais eletronegativo. Nesse caso, ele aponta para o cloro. E como é um vetor, gente, a gente tem que lembrar que ele tem módulo, ele tem direção e tem sentido, tá bom? O módulo dele, ou a intensidade dele, ela diz respeito à diferença de eletronegatividade entre os participantes, tá bom? O módulo diz respeito à diferença de eletronegatividade entre os participantes. A direção é sempre na direção da ligação. E o sentido, ele aponta por definição para o mais eletronegativo. Lembrando que ele é um vetor. Como é que é o nome do vetor? Ele é chamado de vetor polarização, tá? Ou momento vetor, vou colocar o vetor na frente, né? Porque eu já tinha colocado o vetor lá antes. Ou vetor momento dipolar. Esse vetorzinho tem módulo, direção e sentido, tá? O módulo dele, ou a intensidade dele, diz respeito à diferença de eletronegatividade, tá? A direção é sempre na direção da ligação e o sentido é sempre apontando para o mais eletronegativo. Beleza. Galera, agora se eu tivesse, por exemplo, ó, um átomozinho de hidrogênio, vou dar outro exemplo aqui agora, um átomozinho de hidrogênio que compartilha um par de elétrons com outro hidrogênio. É como se fosse Lucas brigando com Lucas, tá? Por um par de elétrons. Se fosse Lucas brigando com Lucas por um par de elétrons, tá? Lucas aqui brigando com o clone dele por um par de elétrons. Como se fosse
um cabo de guerra, mas dos dois lados daquela corda é Lucas que está. Então tem o Lucas de um lado e do outro lado o clone de Lucas. Alguém vai puxar com mais força? Ninguém vai puxar com mais força, tá? Os dois vão puxar com a mesma intensidade. Por quê? Porque entre um átomo de hidrogênio, tá? Eu vou fazer uma seta aqui de violeta. Entre um átomo de hidrogênio e um átomo de hidrogênio não existe diferença de eletronegatividade. Então, como não existe diferença de eletronegatividade, Lucas, quando briga com Lucas por um par de elétrons, ninguém puxa com mais força. A eletronegatividade aqui, ó, é igual. Se a eletronegatividade aqui é igual, quer dizer que a diferença de eletronegatividade é igual a zero. O que significa isso? Significa que a minha ligação é apolar. Se a minha ligação é apolar, não existe um vetorzinho aqui apontando polarização, tá? Não existe um vetor momento dipolar. Eu posso dizer que esse vetor momento dipolar, ele é igual a zero. Significa que não existe uma polarização. A polarização é nula, tá bom? Agora, sempre que eu tiver, então, de forma generalizada, tá? Sempre que eu tiver dois átomos diferentes numa ligação, eu vou ter um que é mais polar do que o outro. Então, essa ligação vai ser polar. Beleza? Agora, se eu tiver dois átomos iguais, como não existe diferença de eletronegatividade, a nossa ligação será apolar, ok? Basicamente é isso. Dois átomos têm a mesma eletronegatividade. Dois átomos iguais. E dois átomos diferentes têm eletronegatividades diferentes. E, portanto, a ligação vai ser polar. O vetor momento dipolar, ou vetor polarização, vai apontar para quem é mais eletronegativo. Beleza, essa é a nossa ideia, gente. Galera, ó, só lembrando, a gente fala de polaridade de ligação e de molécula, só que a gente não olha só para a polaridade quando a gente fala de ligação covalente, tá bom? Preste bem atenção nisso. Eu posso falar do caráter, tá? Eu posso falar do caráter da ligação, tá? Considerando a diferença de eletronegatividade, tá? Vou fazer um gráficozinho aqui, tá? Na verdade vai ser só uma reta, né? Apontando para cima aqui. E essa reta representa para mim, ó, a diferença de eletronegatividade, tá? A diferença de eletronegatividade aqui cresce ou aponta para cima, tá? Preste bem atenção nesse raciocínio. Quando a diferença de eletronegatividade vai de 0 até 0,4, tá? Quando a diferença de eletronegatividade vai de 0 até 0,4, eu costumo dizer que essa ligação ela é predominantemente covalente apolar. Significa que predominantemente essa ligação ela é apolar, tá bom? Ela é covalente apolar. Agora, quando a diferença de eletronegatividade entre os participantes da minha ligação, ela vai de 0,4 até 2, tá? Vai de 0,4 até 2. Quando ela vai de 0,4 até 2, eu digo que ela é predominantemente covalente polar, tá bom? Qualquer valor aí de eletronegatividade, de diferença de eletronegatividade que for de 0,4 até 2, a gente diz que o caráter da ligação é predominantemente covalente polar. E tudo que for a diferença de eletronegatividade maior do que 2, a gente diz que essa ligação é predominantemente iônica. Pensa para você ver. Na ligação iônica, eu tenho um metal e um ametal ligados. A diferença de eletronegatividade deles é máxima, porque ametais têm uma eletronegatividade muito alta e metais têm uma eletronegatividade muito baixa.
Então, quando a diferença de eletronegatividade é maior do que 2, ela é predominantemente iônica, tá? Eu quero que você preste bem atenção aqui. Isso aqui é uma ideia do caráter da ligação, mas não significa que vai ser assim exatamente, tá bom? Isso aqui é só uma ideia, é uma orientação, é uma tendência, é um caráter, mas necessariamente não precisa ser assim. Por exemplo, ó, se eu tiver H ligado a BR e eu quiser calcular a diferença de eletronegatividade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a eletronegatividade dos dois. A eletronegatividade, ó, isso aqui é um dado tabelado, tá, gente? Eu tô te dando um dado tabelado, tá? Lá da escala de Pauling. A questão de perguntar se isso é muito difícil, uma questão de perguntar isso, mas se ela te perguntasse, ela teria que te dar esses dados. A do hidrogênio é 2,1, a do bromo é 2,8. Como é que fica a diferença de eletronegatividade aqui? Vai ser o maior menos o menor. 2,8 menos 2,1 dá 0,7. 0,7 você sabe que está aqui, ó, nesse meio. Está entre 0,4 e 0,2. Se está entre 0,4 e 0,2, eu digo que essa ligação aqui, ó, é predominantemente covalente polar. Tá bom? Beleza, mais um outro exemplo disso. Eu vou fazer um outro exemplo. Na ligação entre H e F. Tá? Entre H e F. Qual seria a diferença de eletronegatividade? A gente tem que fazer a continha de novo. O hidrogênio eu já mostrei para vocês que é 2,1, tá? A escala de eletronegatividade de Pauling, tá? O flúor é o topo dela, tá? É o cabeça da lista. Ele é o que tem maior eletronegatividade. Lá ele vale 4 nessa escala. Então qual que vai ser a diferença? 4 menos 2,1. Essa diferença dá quanto? 1,9. Galera, presta atenção, a diferença deu 1,9. Eu vou trocar isso aqui, ó, para vermelho, tá bom? Ó, vou trocar isso aqui para vermelho para a gente destacar isso. Beleza? Vou trocar isso aqui, ó, também para vermelho para a gente destacar isso. E eu quero que você olhe nesse gráfico que nós construímos. 1,9 está onde? 1,9, ó, está aqui dentro. Ainda dentro de 2, tá bom? Ainda dentro de 2. Então eu estou falando que o caráter dessa ligação, ó, é predominantemente covalente polar. O que está coerente com o que a gente desenvolveu. Só que se você voltar lá, quando eu defini ligação covalente, eu disse para você que a ligação covalente normalmente acontece quando a diferença de eletronegatividade é menor ou igual a 1,7. Eu disse que a ligação iônica, eu disse também que a ligação iônica acontece quando a diferença de eletronegatividade é maior do que 1,7. Eu só quero que você tenha cuidado com isso. Isso aqui é só um parâmetro, tá bom? Não significa que vai ser sempre assim. Isso aqui é só uma referência. Nós temos casos extremos, como a ligação HF, que dá 1,9. Se você olhar lá o conceito de ligação iônica, você falaria que essa ligação de HF, ela é uma ligação iônica. Mas nós sabemos pelo caráter da ligação que ela é predominantemente covalente polar, tá bom? Então fique bastante esperto com isso, beleza?